Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o neuropsicólogo Yuri Oliveira, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em neuropsicologia. O vídeo de hoje é sobre a introdução à terapia cognitivo-comportamental. É a nossa aula 1. Então, a primeira aula de várias aulas que eu vou fazer sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos dar sequência à nossa primeira aula. Bem, aqui está um pouco sobre a minha formação. Também sou supervisor clínico em TCC e também em neuropsicologia. Bem, agora sobre a introdução à terapia cognitivo-comportamental. Vamos falar um pouco sobre, então, sobre a história, um pouco da história da TCC. Como é que a TCC surgiu? Como a terapia cognitiva surgiu? Que é um outro termo também utilizado para a TCC, é a terapia cognitiva. Então, no final do ano de 1950, Aaron Beck se formou como psicanalista. Então, Aaron Beck ele era psicanalista e no final do ano de 1950 ele teve a sua formação em psicanálise. Ao perceber que os conceitos psicanalíticos necessitavam de comprovação empírica para serem respeitados pelos cientistas da época, ele resolveu avaliar no início de 1960 o significado de depressão a partir da psicanálise, que era a consequência da raiva direcionada para si mesmo. Então, Aaron Beck ele foi buscar, através de evidências, através das pesquisas científicas, o que mostrar, então, para esses cientistas da época, mostrar que a psicanálise ela tinha a sua evidência científica. Então, ele foi pesquisar a respeito disso. Então, o que ele descobriu? Ao analisar os sonhos de seus pacientes com depressão, esperava encontrar mais conteúdos de raiva em comparação com os sonhos dos pacientes psiquiátricos não depressivos. Porém, ele descobriu que os conteúdos envolvendo a raiva eram reduzidos nos sonhos de pacientes depressivos e havia mais conteúdos que envolviam temas de fracasso, privação e perda. Então, ao invés de ele encontrar aquilo que ele queria encontrar, né, a partir dessa ideia referente à psicanálise da época, que se compreendia que a depressão era a consequência de uma raiva retrofletida, ou seja, da raiva direcionada para si mesmo, ele identificou, ele percebeu que o tema da raiva era um tema reduzido em pacientes com depressão. E os temas que envolviam uma quantidade maior, né, de assuntos era sobre fracasso, privação e perda. Além disso, ele percebeu que esses assuntos estavam presentes. Ele percebeu que esses assuntos não estavam presentes somente nos sonhos, mas também nos pensamentos dos pacientes depressivos quando estavam despertados. Então, além de perceber que esses temas como fracasso, privação e perda estavam presentes nos sonhos, também estavam presentes quando esses pacientes estavam, vamos dizer, despertados. Logo, ele continuou então a sua pesquisa e durante os atendimentos de Aaron Beck aos seus pacientes, ele identificou dois tipos de pensamento: uma vertente de livre associação e outra vertente de pensamentos rápidos, de qualificações sobre si mesmo. Também descobriu que seus pacientes com depressão apresentavam pensamentos automáticos negativos, que se relacionavam de forma profunda com as emoções. Então, Aaron Beck, durante seus atendimentos, ele percebeu que existiam duas linhas de pensamento. Um pensamento voltado para de livre associação, e um outro pensamento que envolvia conteúdos mais voltados para a avaliação de si mesmo, para a avaliação de quem é a pessoa, avaliação do que a pessoa pensa sobre determinada situação, então qualificações sobre si mesmo. E esses pensamentos, eles eram pensamentos rápidos, pensamentos breves que surgiam.
Então, ele chamou de pensamentos automáticos. Só que em pessoas com depressão, são pensamentos automáticos negativos. E esses pensamentos se relacionavam demais com as emoções. Sendo assim, quando ele auxiliou as pessoas a perceberem, analisarem e contestarem pensamentos incoerentes com a realidade e pensamentos disfuncionais, essas pessoas tiveram uma melhora com rapidez. Logo, então, o que ele fez? Ele ajudou essas pessoas a identificar, avaliar e responder os seus pensamentos de uma forma mais saudável, de uma forma mais satisfatória, para que essas pessoas então conseguissem dominar os seus pensamentos, modificar os seus pensamentos. Ao invés de terem pensamentos disfuncionais, elas teriam pensamentos funcionais. Ao invés de terem pensamentos desadaptativos, elas teriam pensamentos adaptativos à sua realidade, pensamentos saudáveis. Logo, então ele percebeu que conseguiu haver uma melhora. Ele percebeu que ele conseguiu ajudar essas pessoas nos seus processos de tratamento. Então, em 1977, foi divulgado um ensaio clínico controlado randomizado com pacientes com depressão, realizado pela parceria entre o psiquiatra John Rush e Aaron Beck. Desse modo, foi comprovada que a eficiência da terapia cognitiva está no mesmo nível de eficiência do antidepressivo imipramina. Em uma pesquisa realizada, foi descoberto que a terapia cognitiva se revelou muito mais efetiva do que o antidepressivo imipramina na prevenção de recaída, porque indicava também a terapia cognitiva ajuda também, não somente no alívio dos sintomas, na redução dos sintomas, na melhoria da qualidade de vida, mas também ajuda na prevenção da recaída, ou seja, o efeito é duradouro. A terapia cognitivo comportamental possibilita esse efeito duradouro. Atualmente, existem mais de 2.000 pesquisas científicas que comprovam que a TCC é eficaz para um extenso conjunto de transtornos psiquiátricos, problemas psicológicos e problemas médicos com componentes psicológicos. Por exemplo, a TCC ela é eficaz para tratamento de enxaqueca, para tratamento da fibromialgia. Eu tenho lives sobre esses temas, uma live sobre enxaqueca e uma live sobre fibromialgia. A TCC é eficaz para os transtornos da ansiedade, para transtornos depressivos, para o transtorno bipolar, para o toque, para o TDAH, para vários transtornos, ela é eficaz. Além disso, com base em diversas pesquisas sobre a TCC, ela contribui na prevenção ou diminuição da gravidade de problemas posteriores. Logo, a TCC começou então a cada vez mais as pessoas, os profissionais, começaram então a desenvolver a TCC cada vez mais através das pesquisas, através dos atendimentos. Então, de acordo com Aaron Beck, no início da formação da terapia cognitiva, no período de 1960 e 1970, o objetivo era a conceituação e o tratamento dos pacientes com base em suas dificuldades, crenças e pensamentos negativos e formas prejudiciais de lidar com as dificuldades. Então, tudo isso seria observado no processo de planejamento do tratamento. No meio do ano de 1980, a terapia cognitiva alcançou o nível de sistema de psicoterapia. Por quê? Porque ela apresenta uma teoria da personalidade e da psicopatologia com base em fortes descobertas empíricas, uma forma de psicoterapia com preceitos e procedimentos estratégicos que envolvem uma compreensão psicopatológica e descobertas científicas fundamentadas em estudos clínicos que mostram que é uma forma de tratamento eficaz. Então,
pelo fato de tudo isso estar presente, ela, em 1980, né, no meio do ano de 1980, ela foi considerada, chegou a um nível de sistema de psicoterapia. Então, além de conceituar os pontos negativos das vivências, é fundamental conceitualizar as aspirações dos indivíduos, os desejos, os sonhos, os valores, os objetivos, os pontos fortes e os recursos, as estratégias que essas pessoas têm no seu dia a dia e incorporar essas características positivas para quê? Para ajudar os pacientes a dar passos específicos que estejam de acordo com os seus valores, de acordo com o seu propósito de vida, de acordo com a prioridade de cada um, que estejam vinculados ao que é mais importante para eles. Então, além da conceitualização das dificuldades, é importante também conceitualizar os pontos fortes, além dos pontos negativos, os pontos positivos também. Continuando aqui, a primeira sessão, então, é uma sessão de avaliação diagnóstica. Judith Beck, ela vai falar desse termo, avaliação diagnóstica. Também pode ser chamado uma avaliação psicossocial, também pode ser chamado uma avaliação cognitivo-comportamental. Então, a primeira sessão é a sessão de anamnese, é uma sessão de entrevista, seguida da segunda sessão, que é a sessão onde o tratamento começa. Nessa segunda sessão, são apresentados ao paciente o resultado diagnóstico, os conceitos e princípios da terapia cognitivo-comportamental, o processo psicoterapêutico, como é que vai funcionar, o planejamento para o processo também. Durante a sessão é importante saber os desejos e princípios do paciente e estabelecer objetivos, bem como criar uma atividade da semana e pedir a opinião do paciente sobre a sessão, ou seja, pedir um feedback sobre como foi a sessão para o paciente. Vai depender, claro, de cada paciente, de cada demanda do paciente, quanto a essa situação de primeira sessão, segunda sessão. Então, vai depender também de como o profissional vai trabalhar naquele processo de tratamento. Mas a primeira sessão é a sessão de anamnese, é uma sessão que você vai colher dados, colher o máximo de informações possíveis para fazer o planejamento do tratamento, tá bom? Se você tem dúvidas sobre esse processo, sobre como funciona, sobre como fazer com fazer um planejamento de tratamento eficaz para o seu paciente, eu posso te ajudar através da supervisão clínica em TCC, tá bom? Então, a terapia cognitivo-comportamental está fundamentada em uma conceituação cognitiva que abrange ideias disfuncionais, ideias, pensamentos prejudiciais, atitudes e a permanência das influências relacionadas a um determinado problema. Então, a conceituação cognitiva, ela vai ser como se fosse um mapa do tratamento, ela vai nortear como vai ser o tratamento, quais serão as intervenções necessárias para ajudar o paciente. Então, na conceituação cognitiva ou conceitualização cognitiva, vai estar presente os pensamentos e as crenças disfuncionais, crenças centrais e crenças intermediárias, e os pensamentos automáticos. Vai estar também presente as atitudes, ou seja, as estratégias compensatórias, os comportamentos, o que o paciente tem feito que tem, vamos dizer, mantido ele ou ela vamos dizer assim, tem mantido essa pessoa no problema. Então, essas estratégias de enfrentamento, essas estratégias compensatórias, quais são? Geralmente, essas estratégias compensatórias fazem com que o paciente se mantenha no problema. Então, é fundamental que você, profissional, você descubra quais são essas estratégias que ele está tendo no seu dia a dia. E a permanência das influências relacionadas a um determinado problema, ou seja, quais são os fatores externos
que estão mantendo também essa pessoa no próprio problema, nas próprias dificuldades e conflitos. Quais são os fatores precipitantes? Quais são os fatores que envolvem as adversidades, que envolvem essas questões externas? Conforme Judith Beck, o modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional, esse pensamento negativo, esse pensamento prejudicial, que influencia o humor e o comportamento do cliente, assim como o humor e o comportamento também podem influenciar o pensamento, tá bom? Porque a TCC vai falar que não é uma situação em si que vai influenciar a reação, as atitudes, as emoções da pessoa, mas é a forma como a pessoa pensa, é a forma como a pessoa interpreta que vai influenciar nas suas emoções, no seu comportamento, na sua reação fisiológica. Então, é o pensamento que uma pessoa tem sobre a sua própria situação que vai influenciar o comportamento, o humor e a reação fisiológica. Esse é o modelo cognitivo. Então, o modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional é comum a todos os transtornos psicológicos. Ou seja, todo transtorno psicológico tem presente aí um modelo cognitivo, um modelo de funcionamento da mente, um modelo de funcionamento cognitivo. No entanto, a partir do momento que o paciente consegue verificar a veracidade de seus pensamentos com base na realidade, avaliando as evidências, fazendo um exame de evidências a favor ou contra o seu pensamento, então essa pessoa começa a compreender melhor o que está acontecendo. Logo, então, começa a verificar a veracidade dos seus pensamentos com base na realidade e na funcionalidade saudável. Tanto suas emoções desagradáveis quanto suas atitudes disfuncionais são reduzidas. Então, tudo isso acontece através do tratamento da terapia cognitivo-comportamental. As cognições, tanto as adaptativas quanto as maladaptativas, ocorrem em três níveis. Então, quais são os três níveis de cognição? Os pensamentos automáticos, por exemplo, estou muito cansado para fazer qualquer coisa. Esses pensamentos automáticos estão no nível mais superficial. Só que, mesmo estando no nível mais superficial, a pessoa não tem tanta consciência sobre esses pensamentos. Porque quando a pessoa está tendo aquelas emoções, as suas próprias atitudes, a atenção dessa pessoa vai ser focada naquilo que ela está sentindo e na forma como ela está agindo. Logo, os pensamentos automáticos, eles precisam ser identificados, o paciente precisa desenvolver na terapia a habilidade de identificar os seus pensamentos. Então, você, profissional, você precisa ajudar o seu paciente a identificar os seus pensamentos automáticos. Você também tem crenças intermediárias. Então, além dos pensamentos automáticos, que é no nível mais superficial, existem as crenças intermediárias, que são os pressupostos subjacentes. Por exemplo, se eu tentar começar relacionamentos, vou ser rejeitado. Então, esses pressupostos, essas crenças, elas são intermediárias. No nível mais profundo, encontram-se suas crenças nucleares sobre si mesmo, sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Então, em um nível mais superficial, tem os pensamentos automáticos. Em um nível mais embaixo, tem as crenças intermediárias, que envolvem as regras, as atitudes, para tentar lidar com as crenças centrais. Quais são as crenças centrais? São crenças nucleares, são crenças que são as crenças mais rígidas, mais enraizadas, são crenças mais profundas, onde a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar cada pensamento, cada crença, até chegar no centro, ou seja, até chegar nas crenças centrais e assim gerar um efeito duradouro da terapia.
Então, as crenças nucleares são as crenças sobre si mesmo, sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Por exemplo, estou desamparado, outras pessoas vão me magoar, o mundo é perigoso. Então, todas essas crenças podem estar presentes e essas crenças elas vão sendo manifestadas nos pensamentos automáticos. Então, os pensamentos automáticos são reflexos das crenças centrais, são reflexos das crenças nucleares. E a forma da pessoa tentar lidar com essas crenças centrais é através de quê? É através das crenças intermediárias, é através da construção de regras, da construção de pressupostos. Se eu tentar começar relacionamentos, vou ser rejeitado. E o porquê desse pensamento? Porque provavelmente a pessoa pode ter o pensamento, uma crença nuclear, uma crença central, de que as outras pessoas vão lhe magoar, de que as outras pessoas vão lhe rejeitar. Então, por causa de uma percepção construída ao longo da infância e da adolescência de toda uma situação que vai envolver fatores externos, fatores internos, e tudo isso precisa ser percebido durante a sessão de anamnese, durante a sessão de entrevista. E durante o tratamento como um todo, para que haja melhora duradoura no humor e no comportamento dos clientes, você vai trabalhar em todos os três níveis: pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças nucleares. A modificação dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais subjacentes produz uma mudança duradoura. Então, por exemplo, se você continuamente subestima suas habilidades, pode ser que tenha uma crença nuclear de incompetência. A modificação dessa crença geral, isto é, ver a si mesmo de forma mais realista, pode alterar a sua percepção de situações específicas com que se defronta todos os dias. Você não terá mais tantos pensamentos com o tema da incompetência, e, em vez disso, em situações específicas em que cometer erros, provavelmente pensará: eu não sou bom nisto, tarefa específica. Além disso, é importante, em uma orientação para a recuperação, cultivar realisticamente pensamentos automáticos positivos. Então, além de você identificar, ensinar ao paciente a ele identificar os seus pensamentos automáticos negativos, você também vai ajudar esse paciente a construir pensamentos automáticos positivos. Por exemplo, eu posso fazer, eu posso fazer bem muitas coisas. Aqui não envolve uma ideia apenas de um pensamento positivo sem avaliar as evidências. Não, envolve um pensamento automático positivo a partir de evidências que são verificadas, que são avaliadas, que são realistas, tá bom? Então, eu não sou bom nisto, mas eu sou bom em outras tarefas, ou eu não sou bom nesta tarefa específica, mas eu posso procurar a ajuda de alguém para eu desenvolver as minhas habilidades, para que essa tarefa eu consiga, então, desempenhar de forma satisfatória, por exemplo. Então, eu posso fazer bem muitas coisas. E crenças intermediárias e nucleares positivas. Por exemplo, se eu perseverar, seguramente vou aprender o que preciso. Eu tenho pontos fortes e fracos, como todas as pessoas. Então, você aqui, profissional, você é psicólogo ou psicóloga, ou você é estudante de psicologia, você precisa também identificar os seus pensamentos automáticos, as suas crenças intermediárias, as suas crenças centrais, para que você possa, então, estar mais perto, estar mais próximo dos seus objetivos, dos seus sonhos. Portanto, para estar mais próximo dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida, é fundamental trabalhar nos seus pensamentos. Por isso que a psicoterapia também é importante para você. Então, você poderia também desenvolver pensamentos, crenças como essa. Por exemplo, se eu perseverar, ou seja, se eu continuar estudando, se você continuar estudando, seguramente você vai aprender o que você precisa.
Então, seguramente você vai desenvolver as suas competências profissionais, competências fundamentais, competências técnicas, competências de autoconhecimento, competências que vão te ajudar a ter uma, vamos dizer assim, a ter uma qualidade nos seus atendimentos, a desenvolver um planejamento de tratamento para o seu paciente que vai realmente ajudá-lo. Então, a partir de tudo isso, isso funciona a partir de uma construção de pensamentos saudáveis. Se o terapeuta cognitivo comportamental está no início da sua prática clínica, é importante dar a si mesmo a oportunidade para. Então, aqui agora, você vai saber algumas estratégias para desenvolver a sua prática clínica, se você estiver em um período de início, né, se você é iniciante na terapia cognitivo comportamental, ou se você já é alguém, um profissional já experiente, mas é fundamental relembrar tudo isso daqui que eu vou falar agora, para que você então consiga desenvolver isso no seu dia a dia. É importante sempre enfatizar o quê? Aprender, valorizar cada conquista, estabelecer objetivos concisos, claros e coerentes com a realidade. Não se comparar com profissionais experientes em TCC. Então, se você é um iniciante na TCC, você não precisa se comparar com profissionais experientes em TCC, mas você pode se comparar com outros profissionais que estão no mesmo nível de aprendizado e consigo mesmo. Você pode se comparar também consigo mesmo, quanto ao próprio crescimento profissional. Ou seja, essa comparação pode te ajudar a entender como você está e onde você quer chegar. Ou seja, se você comparar com quem você era no passado, com quem você era, por exemplo, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, você vai então compreender o seu crescimento, você vai perceber o seu desenvolvimento, o que você fez desse tempo para cá. Então, é fundamental você também perceber como você está, qual o seu nível de aprendizado em comparação com outros profissionais que também têm o seu mesmo nível de aprendizado. Além disso, você também não deve, né, não se compare com a sua competência atual, ou seja, não comparar a competência atual com a competência que você deseja alcançar no final. Então, se você fica comparando todo o tempo, se você fica todo o tempo pensando no futuro, focando muito no futuro, aqui não envolve uma questão de não focar no futuro, não. Aqui envolve, claro, você olhar para o seu passado, perceber o seu desenvolvimento, olhar para o futuro, percebendo onde você quer chegar, mas focar os seus olhos no presente, ou seja, o que você pode fazer hoje para poder construir vamos dizer assim, ter um desenvolvimento profissional de qualidade no seu dia a dia. Então, é fundamental perceber tudo isso, colocar os seus olhos nem no passado, focar. Aqui é um foco grande, não focar muito no passado e nem focar muito no futuro, mas focar no presente. O que você pode fazer hoje para ter bem-estar, para se sentir bem, para poder desenvolver as suas competências profissionais. Focar na estrutura da sessão e em poucos componentes e praticar os exercícios da TCC em si mesmo para desenvolver a própria capacidade profissional. Existem 4 estágios que correspondem ao crescimento do terapeuta cognitivo comportamental, que tem habilidades terapêuticas básicas. Quais são as habilidades terapêuticas básicas? A escuta, que envolve ouvir com atenção, escutar com atenção essa pessoa. Além da escuta, a empatia, a preocupação com aquilo que a pessoa está trazendo, ou seja, você está focado nessa pessoa. Vai envolver o respeito, a autenticidade, ou seja, ser sincero, verdadeiro ali no seu atendimento, bem como com uma compreensão adequada, uma reflexão e
e uma capacidade de resumir. Por quê? Porque na TCC existem os resumos periódicos, né? Existem os resumos que são feitos durante a sessão e existe o resumo final também. Então, fique tranquilo, se você ainda não aprendeu toda a estrutura da sessão, eu vou te ajudar aqui a desenvolver as suas habilidades. E se você desejar a minha ajuda referente à supervisão clínica, eu posso te ajudar a ter vamos dizer assim, a desenvolver as suas competências profissionais da melhor forma possível. Então, vamos aqui continuar. Agora, quais são os quatro estágios do terapeuta cognitivo comportamental? O primeiro estágio se refere a saber fazer a conceitualização cognitiva dos pacientes conforme as informações apresentadas. Construir um bom relacionamento terapêutico, ter uma sessão estruturada, estabelecer um plano de tratamento que envolve os princípios, desejos e objetivos dos pacientes, auxiliar os pacientes a conseguirem resolver suas dificuldades, saberem lidar com os pensamentos desadaptativos e aplicarem técnicas cognitivas e comportamentais. Então, se você já consegue fazer isso, ou se você já está conseguindo fazer isso aos poucos, você está no primeiro estágio da TCC, de isso envolvendo o terapeuta cognitivo comportamental. Agora, o segundo estágio envolve saber agrupar com mais eficiência a conceituação e as técnicas, perceber com tranquilidade os objetivos fundamentais da psicoterapia, ser mais competente no desenvolvimento da conceituação e saber utilizá-la para planejar as intervenções, aumentar o conhecimento de estratégias e técnicas, selecionando aquelas que serão adequadas para uma determinada situação e aumentar o vínculo terapêutico, ou seja, não envolve apenas aplicar técnicas, mas envolve saber por que aplicar aquela técnica. Aí eu vou aplicar essa técnica porque essa situação, essa demanda é fundamental que eu aplique essa determinada técnica. Isso você compreende por causa da conceituação cognitiva que você fez, por causa da análise que você fez, da percepção que você teve quanto à entrevista, quanto à sessão de anamnese. Então, tudo isso vai estar presente em alguém que está em um segundo estágio de experiência quanto à terapia cognitivo-comportamental. Terceiro estágio corresponde a saber agregar com facilidade, novas informações à conceituação. Então, a conceituação ali já está pronta, essa pessoa consegue captar as informações e consegue adaptar, adequar a sua conceituação de forma, consegue fazer isso com facilidade. Desenvolver hipóteses a serem constatadas ou retificadas a respeito do paciente, perceber quando é preciso mudar o formato da sessão, ou seja, flexibilizar a estrutura da sessão de acordo com a demanda, de acordo com a situação de cada paciente, e as técnicas para se adaptar ao paciente e conseguir com mais eficiência a prevenção ou a reparação de rompimentos no vínculo terapêutico. Então, um profissional que está no terceiro estágio de experiência na TCC é alguém que sabe identificar se está tendo algum problema no vínculo terapêutico e consegue rapidamente perceber isso e reparar essa situação, equilibrar novamente esse vínculo terapêutico, restabelecer esse vínculo. O quarto estágio envolve um contínuo aprendizado. Então, o quarto estágio já é o topo, vamos dizer assim, da experiência. E aí você pode até se perguntar, mas, Yuri, como é que eu consigo desenvolver, como é que eu consigo estar nesse quarto estágio ou nesse terceiro estágio e continuar avançando? É através de pesquisas, através do estudo, através da própria psicoterapia, através da supervisão clínica. Então, é através de todas essas situações para que você possa, então, se desenvolver cada vez mais. Em todas as formas de TCC derivadas do modelo de Beck,
o tratamento está baseado em uma formulação cognitiva. As crenças maladaptativas, as estratégias comportamentais, que envolvem essas estratégias compensatórias, e a manutenção dos fatores que caracterizam um transtorno específico. Então, os fatores precipitadores, né, os fatores precipitantes, e os fatores externos, né, os fatores do desenvolvimento. Então, você também irá basear o tratamento na sua conceitualização ou compreensão de cada cliente e de suas crenças subjacentes específicas e padrões de comportamento. Aqui é a referência desse vídeo de hoje, dessa primeira aula, a aula 1 da introdução à terapia cognitivo-comportamental. Tá bom? Aqui está um pouco mais sobre como funcionam os meus atendimentos. Eu realizo supervisão clínica em terapia cognitivo-comportamental de forma online e eu também realizo psicoterapia online e presencial e também realizo avaliação neuropsicológica presencial e online, tá bom? Se você desejar fazer avaliação, se você desejar fazer uma supervisão clínica em TCC, você pode falar comigo pelo WhatsApp 85999893750. E até o próximo vídeo. Um abraço.